Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Daqui a pouquinho nossa roda da fofoca e essa trinca de ases da fofoca, né? Nós estamos aqui com o Vladimir Alves, com o Thiago Rocha, com o Felipe Campos e seus bafões e tudo isso daqui a pouquinho, porque antes a gente faz a nossa primeira página. E olha aqui, nossa primeira página de hoje não podia deixar de ser do assunto mais comentado do dia, que foi a estreia de Os Gretchens, o reality show da Gretchen, né? Ela e toda a família mostrando o dia a dia. O primeiro episódio, de cara, trouxe uma polêmica muito grande, porque nós, né, que já entrevistamos a Tami inúmeras vezes, vocês que sempre acompanharam todas as entrevistas que Tami tem dado, desde o começo, inclusive na época em que Tami tirou as mamas, era ponto pacífico que não mexeria na questão do órgão sexual, que isso daí estava muito bem do jeito que estava, ela manteria a genitália feminina, mas num corpo, não é, que já com as características totalmente masculinas, ele já tinha a imagem de homem que combinava com a essência, porque Tami nasceu homem, diz isso com muita segurança. Eu acredito realmente nesse tipo de coisa, né? Em erros da natureza, sim, de uma essência feminina num corpo masculino, de uma essência masculina num corpo feminino, pode acontecer, e eu acho que esses são casos que são exemplos de que isso realmente acontece e causa um sofrimento, né, imenso, profundo realmente, porque você se sente prisioneiro de um corpo que não é seu, que não combina com nada daquilo que está dentro desse corpo, não é? Enfim, estaria muito satisfeito já com o resultado alcançado, cabelo curto, barba, pelos pelo corpo, inclusive no peitoral, não é? E a voz já modificou bastante nesses últimos anos. Eu acho que lá se vão o começo dessa transformação, uns 5 anos. Então, ninguém mais olha para Tami e vê uma mulher, e vê aquela mulher. Não, vê um belo homem, né? Mas é um homem. Enfim, por tudo isso é que causou um burburinho danado, tá fervendo aí nas internets, a Tami, no reality da mãe, dizer que foi procurar um médico para a implantação de um pênis, né? Ou seja, agora gostaria de ficar anatomicamente também como um homem, ou seja, da cabeça aos pés. E isso provocou um estranhamento muito grande, porque nunca foi um desejo manifesto, muito pelo contrário. Não, e não, e não, tá bom, é isso, não vou mexer nessa parte. Mas as coisas mudam, né? De repente, a vivência com esse novo corpo, com essas modificações, fizeram com que Tami pensasse em ir mais adiante, em dar o último passo para fazer um corpo com todas as características masculinas. E isso foi o ponto de polêmica realmente desse primeiro episódio de Gretchen. E aí acontece o quê? É importante lembrar que Tami deixou muito claro, contou para a família, falou que procurou um médico para implantar a mandiroba, foi assim que ela chamou o órgão sexual masculino, ele chamou o órgão sexual masculino, e Sula, a tia, surtou, não aceita de jeito nenhum. Eu vou ler para vocês aqui que não acompanharam o episódio, o que foi esse diálogo de tia e sobrinho, porque Sula não aceita, inclusive, por questões religiosas. Já a gente mostra, mas tem um ponto que é muito importante, de casos que já existem no mundo, inclusive de pessoas famosas e que foram muito bem sucedidos, né? De casos, inclusive, de se tirar o pênis fora e se construir uma vagina, né? E também o caso ao contrário, o inverso, como será o de Tami se realmente partir para esse tipo de coisa de implantação de um pênis. Porque um exemplo disso muito grande e muito bem sucedido, a filha que se transformou no filho da cantora Cher nos Estados Unidos. É um homem e há vários anos, inclusive com o implante de pênis e tudo muito bem sucedido. Agora documentação como homem mesmo, corpo de homem mesmo, não é? Anatomicamente, e vive completamente feliz. Nasceu com o nome, né, e foi batizada de Cher,
Charity, que era um nome feminino, e hoje nem isso usa mais. Eu não me lembro qual é o nome masculino da ex-filha da Cher, atual filho da cantora Cher, mas é um dos casos que se pode dizer muito bem ajustados, muito bem sucedidos, inclusive a cirurgia, não é? Então, realmente, existem casos no mundo que podem servir como um incentivo para a Tami seguir adiante nessa história. Mas a conversa com a Sula foi mais ou menos essa. Olha aqui, olha. Eu conversei com o médico, Tami dizendo, eu conversei com o médico para implantar a mandiroba e que funciona. É uma cirurgia nova. Eu vou atrás, disse o filho de Gretchen. O reality show também mostrou Tami no consultório do urologista, que explica que a cirurgia deve demorar em torno de 2 horas, até que é relativamente rápida essa cirurgia. Sula Miranda, tia de Tami, é contra o procedimento. E aí entra a Sula dizendo, não, não e não, você não vai. Você falou para mim que não faria isso. E a Sula tá certa, porque Tami sempre diz que não faria esse tipo de coisa, não é? E a Sula continua dizendo, ele, o médico, não vai mexer em nada. Ah, não, a Tami dizendo, ele, o médico, não vai mexer em nada que eu tenho, só vai colocar em cima do que eu já tenho, diz Tami, né? Não dá para entender, a gente não consegue entender, a não ser com o médico explicando como seria, como será, como é esse tipo de cirurgia. Mas a explicação básica de Tami para Sula é exatamente essa, que o médico não vai mexer em nada que ele tem, só vai colocar em cima do que já tem. Então, só o médico para explicar isso. E as duas seguiram discutindo o assunto e a Sula, que é evangélica, entra na questão da religião, dizendo, eu já garanto que ele, mas ele Deus, ele o Senhor, é isso que ela está falando, eu já garanto que ele sabe muito bem o que você é. Quer dizer que Sula não aceita a história de Tami ser homem, né? Para Sula, para tia, é mulher e Deus sabe que é mulher e a confusão é da cabeça de Tami aqui na terra, mas não é nada dos desígnios de Deus. Então, ela apela até para esse tipo de coisa, para ver se consegue que Tami não faça esse tipo de cirurgia. Então ela diz, eu já garanto que ele sabe muito bem o que você é, diz a cantora, se referindo a Deus. E Tami tenta, né, descontrair o clima, acalmar a tia, começa a fazer piada e parte para o deboche mesmo, dizendo, então eu vou pegar o telefone e mandar um WhatsApp para ele, mandar o WhatsApp para Deus para contar o outro lado da história, que ele não é ela coisa nenhuma, né? Que ele é realmente um homem e que veio num corpo errado, veio num corpo de mulher. E essa discussão é a que mais está repercutindo nessa estreia dos Gretchens, não é? E fora que a própria Sula depois deu entrevistas, inclusive na coletiva de apresentação do reality show, de que ela não está satisfeita com nada não, muito menos do programa chamar os Gretchens, porque ela disse que ela não é Gretchen, que a ideia do programa foi dela, que era para chamar as Mirandas, não é? Ou os Miranda, e assim, e mudaram tudo, e aí resolveu ficar os Gretchens, e ela não gostou dessa história porque ela não é Gretchen, ela é Miranda. As pessoas da família não são Gretchen. Gretchen é uma só e ponto final. Essa é uma das insatisfações da Sula com o reality, tanto que não se sabe se ela vai estar na segunda temporada. Essa temporada tem 15 episódios, já está totalmente gravada, a Sula está em todos eles, não está numa posição que ela gostaria de ter estado, é outra coisa que Sula deixa muito claro também, não se sabe se ela estará na segunda temporada. Ela diz que vai depender da maneira que ela for focalizada, né? Porque ela não é figurante de luxo, ela é ela e elas realmente, ela e Gretchen não se dão, finalmente ela deixa isso muito claro,
claro. Não que ela não goste da irmã e nem a irmã não goste dela, não é isso, não é? Elas são irmãs, elas se gostam, mas existe um choque de personalidade. Existe um jeito de ser no mundo que o de uma não bate com a outra. E aí a situação é muito complicada e isso vem de anos, desde as Melindrosas, quando a Gretchen saiu, deixou a Sula no grupo e foi fazer carreira solo, né? E a Sula, inclusive, eu acho que ela carregou um pouco nas declarações, que chegou até a ser uma coisa meio invasiva. Eu acho, ainda não tenho certeza, vou discutir aqui com o Vlad, com o Thiago, com o Felipe, que eu vou botar a Sula na geladeira, porque eu achei que tudo bem, né? Ser sincera, franca, dizer até que não está satisfeita e não sabe que vai ficar, ok, mas daí começar a mexer na vida familiar lá do século passado e cometer um tipo de invasão que eu não achei legal, ela ficar falando que o pai expulsou a Gretchen de casa, quer dizer, a imagem que ela passou da Gretchen não era uma coisa muito legal, e inclusive ela fala até que implica com o jeito da Gretchen espirrar. Então, se isso existe, se chega a esse ponto, dividir um reality, né, e são dias e dias passando juntas, essa coisa toda, fica difícil, então acho que realmente é uma incógnita a permanência da Sula no reality na segunda temporada. Tem toda essa pela frente, que pelo jeito, né, tá aí atraindo atenção, quem não viu tá querendo ver, porque as coisas realmente, né, são conflituosas aí, são conflitantes. Então vamos ver o que acontece, mas que o ânimo de Sula, já com o projeto consumado na primeira temporada, não é dos melhores, pelo menos nas entrevistas que a gente viu. Tudo isso ela falou na coletiva, também numa entrevista no Notícias da TV do Daniel Castro, também consta esse tipo de declaração, né? E a gente não sabe em que ponto isso vai chegar. Gretchen, no dia da coletiva, não gostou muito dessa história. Aliás, segundo a Telepadi, o site da Cristina Padiglione, os jornalistas que estavam na coletiva não sabiam se elas estavam falando sério, se era uma pegadinha que as irmãs estavam se desentendendo ali na frente de todo mundo, né? Mas chegaram à conclusão agora, depois de todas essas declarações que a Sula reafirma, de que realmente não era pegadinha, coisa nenhuma. A situação ali é de incompatibilidade de gênios de verdade. Não é falta de amor entre irmãs, é incompatibilidade de gênios de verdade. Então a gente não sabe onde é que isso vai parar, porque a Gretchen falou assim, olha, uma coisa que a Sula, ela bate na tecla, é que a ideia do reality foi dela, que aconteceu na casa dela, no dia que tinha um pessoal lá fazendo umas gravações, e que ela ficou tão empolgada, ela falou, nossa, né, vamos fazer um reality show e não sei o quê, e aí ela não tem o destaque de ter sido o centro, de que a ideia foi dela, nada disso, por isso que ela tinha pensado no reality, em família, com todos, não é? Tinha pensado na história de se chamar As Miranda, porque esse é o sobrenome em comum ali a todos, e virou os Gretchens. Mas tem um motivo para que isso tenha virado. O nome As Mirandas, ou Miranda, ou Os Mirandas, alguma coisa assim, já tem um registro, que é de uma família de lutadores de boxe. Então o Multishow não tinha como passar esse título para o reality, não dava, seria o ideal, claro. Aí o que acontece? Resolveram apostar na figura mais famosa do reality, que é Gretchen, ainda mais nessa fase, não é, de Katy Perry. Então eles apostaram nessa subida, nessa grande virada na carreira da Gretchen, para dar o nome para o reality e aí chamar a atenção. E aí foi que a Sula ficou mais melindrada mesmo, não melindrosa como na época do grupinho infanto-juvenil, mas melindrada mesmo com todas essas histórias. E a Gretchen está dizendo, poxa, mas ela sabia, tanto que ela cedeu os direitos de imagem, assinou o contrato, sabia como ia ser o reality, e a coisa está nesse pé aqui fora. Mas não se preocupem, porque quem quer assistir os 15 episódios vai assistir os 15 episódios, porque a temporada está completa. E esses desentendimentos ficam por conta da segunda, se vai rolar, se não vai rolar. Mas aí ainda tem muito chão pela frente, acredito que vai rolar sim, que elas cheguem a um entendimento, principalmente a Sula, que está levantando essas questões. Pela Gretchen, claro que a irmã continua, né? Mas vamos saber, aí a
a ideia, a opinião do Vladimir Alves. Tudo bom, Vladimir? Tudo bem, Sônia, O boa pessoal tarde. complica o meio de campo. Thiago Rocha, Tudo bem, todo Sônia florido hoje, tudo em paz. Gostei do que vi. O quê? É mesmo? gostei. Eu também achei dinâmico, né? Dinâmico, pequenininho, 30 minutos, 15 ótimo. episódios de 30 minutos. Geralmente, quando as produções, né, é um reality, geralmente são 13 semanas, mas vamos fazer um todo dia, né? 30 minutos todo dia. Agora, me chamou muita atenção na hora que a Tami chegou no urologista e ele falou que era possível fazer esse implante. E mostrou mais ou menos o que é a história. É como se fosse uma bombinha que você vai tchá, 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 e vai Tchau, explodindo. Entendeu? Tipo uma bexiga, né? Isso. Sim. Aí Tami perguntou assim, mas e sobre a espessura? Porque é uma cânula muito fininha, né? Ela falou, não, Mas aí... assim, onde? No clitóris, é isso? Em que parte? Não, ele tava mostrando na mesa, Tá. né? Boa, Thiago! Sai pela tangente! É que nós estamos à tarde. É só uma aplicação. No meu Instagram eu conto proibidão. Aqui Tudo bem, prossiga. Aí, tá o médico aqui, Tami tá aqui. E aí o médico joga lá em cima o negocinho. E aí fala... É uma peça que ele mostrou peça. como que acontece. Isso, e que tem um botãozinho, que aí eu acho que a pessoa fica, tipo, esconde o fio e aí vai... Isso ficaria com Tami? É... Mas, por exemplo, tem alguns homens que não têm, não é? Tem esses problemas. Disfunção erétil, aí Exatamente. usa também. Aí usa também, aí Sim, você põe no sim, bolso... isso eu já tinha ouvido. E infla depois a pênis. mangiroba. Como A mangiroba. A mangiroba, que Já foi cegonho na novela do Valcir, virou mandiroba na boca de Tami. Mas foi engraçado também a hora que ela pegou e foi contar para uma amiga. Porque ela estava aqui no celular. Ele Quer quer ser processado? Não, É. mas Já falou umas 5 desculpa, vezes. Já, né? Então, O tempo todo, é. Mas é que aquele lance, a gente conheceu quando era ela. Tá, mas é enfim. como o Tami já disse, faz 5 anos. Perdão, Tami, perdão. Então, ele estava falando para uma amiga, olha, você não acredita, eu vou fazer um implante. E foi contando absolutamente Tudo. E a amiga? A amiga ficou meio assim, né? Até Sula, porque marcaram um café, e aí Sula Miranda foi receber a notícia. Surtou, né? Surtou, né? Aí a Sula falou assim, não vai me falar. Ela falou, tia, tem uma novidade para contar para você. Ela falou, não vai me falar que tua mãe tá grávida de novo. E as duas caíram na risada. As duas pessoas, né? Sim, sim. Pois bem, terminou essa história, aí Sula ficou olhando com aquele jeitão desconfiado, tipo, essa história não vai dar certo. E depois, eu não entendi porquê, mas entendi, a Fernanda Souza entrou lá para conversar com a Gretchen e com o Tami. Numa descontração, assim, parecendo que elas faziam parte, mas tudo bem, Acho eu que entendo. devia estar gravando pro Fernandinha. vai e Fernandinha. Como o reality mostra todos dia a os dia, momentos né? Canal a do cabo dia lá. a dia, né? Então acho que é bem isso mesmo. Eu acho que assim, Fala, Vlad. pela repercussão e pelo acontecimento e a estreia, eu acho que quem protagonizou este episódio foi a Sula Miranda. Apesar desses desentendimentos, porque eu estou tentando entender até agora, porque já entrevistei a Gretchen, já entrevistei Sula, já conversei com Tami, e principalmente Gretchen e Sula falam que não há aquela rivalidade que a imprensa criou. Mas já deixaram de falar Já isso, deixaram né? de falar. Já E aí deixaram. agora nas falas da Sula, ela está dizendo que já ficou meio chateada com algumas coisas do seriado. Aí eu não sei se isso tudo é uma encenação, né, pro próprio seriado, ou se realmente é o dia a dia dos Gretchens. Eu acho que não é encenação, porque vem de encontro a tudo isso que durante anos se falou, se comentou. Tem um trechinho? Olha lá. Então vamos colocar para quem não conferiu. Vamos lá. Eu não sou burra, não. Eu conheço teu olhar. Andressa, coitada. Eu não quero falar de mim, gente. Fala. Faz o seguinte, todo mundo fala de mim, porque eu não quero falar de mim. Até porque, sabe, eu sou maravilhosa. Essa sou eu. Autoritarismo da Gretchen não é fácil, não, né, gente? Vamos combinar?
Misericórdia. Só Deus na causa, né? Para dar paciência para as pessoas. Sair da disciplina, sair da organização, aí o negócio pega comigo. Não, ficar dormindo você não vai dormir, não. Também dormir você não vai dormir, porque tem muita coisa pra fazer, depois à noite você não vai dormir. Mas esse é o jeito dela. Então eu acho que ela é uma turbulência, assim. Os números em francês Nós é aprendemos muito os fácil. números. Un, dui, É que Não. Un, dui, do. Eu, minha mãe, a gente tem um raciocínio muito rápido. E aí, o raciocínio dela não é tão rápido quanto De o quem? nosso. Ah, não tem a mesma rapidez de raciocínio. Até a gente brinca com ela que ela é a Magda do nosso reality. Olha, a Mas é Magda. super carinhoso. Meu Porque Deus. de vez em quando demora um pouco pra entender o que a gente tá falando. Isso não quer dizer que ela não seja uma mulher inteligente ou não. O time é diferente. Nossa, cara, eu acho que de burra eu não tenho nada. Ai, é muito bonita pra estar com Tami. Se eu fosse interesseira, eu tava com um político, um jogador de futebol, Nossa. qualquer coisa, porque eu tenho beleza pra isso. E eu sei, eu não sou burra. Toma! Toma! Eita. Eu É vou a mais pro lado da manjiroba. Sula. A Sula gosta de uma coisa mais sofisticada. Ela tá preocupada, ai meu Deus, se o sapato vai combinar. Aí eu vou mais pelo lado da tia Sula, assim. Eu quero mais esse A afinidade é rico, mais assim, com a eu quero mais Sula. Engraçado, né? Patricinha, assim, por quê? Porque o dinheiro proporciona bem-estar. Dinheiro não é pecado, dinheiro é de Deus. Só gente até aqui, a Rosa. Eu não ligo de ser criticada, né? Porque, vamos lá, vou ter que dar uma de crentinha de vez agora, porque Jesus Cristo é criticado até hoje. Quem sou eu nesse pacote todo? Eu sou o que eu sou. Quem gostar, ótimo, convive comigo. Quem não gostar, Tá aí. Tá aí, né? Essa é a situação, realmente. Agora, Sula na geladeira ou não na geladeira? Olha, eu acho que por conta de ser o primeiro episódio, e assim, ela falou um monte de coisa também, falou que não o primeiro queria estar no episódio. Mas assim, ela analisou a temporada como um todo, né? Eu acho que ela pode até ir pra geladeira, porque, querendo ou não, este seriado tá trazendo a Sula aos holofotes. Ela ficou um tempo fora dos holofotes, vamos falar o que é verdade. Sim. E aí agora, este episódio, ela não pode cuspir no prato que comeu. Mas por isso você vai colocar ela na geladeira? Tá errado. Não Você pode fica colocar. aí falando coisas, a né? manjiroba. Da manjiroba, um negócio que aperta. Ouviu toda Inclusive, a Sônia, história. o Thiago sabe Tem um declarações segredo. dela que são complicadas. E o Thiago sabe um segredo de Tami, É mesmo, Thiago? com relação ao cabelo. Bom, daqui a pouquinho você fala se manda a Sula para geladeira ou não. É. Antes disso, só vou ler os trechos que eu achei mais fortes de declarações de Sula e aí a gente gira a nossa roda. Voltando aqui. Oi, quem me chama? Uma bomba. Eita! Elias, o que é? Daqui a pouco vou trazer mais informações. O Silvio Santos mandou o Luiz Ricardo embora. Ah, não! Verdade. Isso é pegadinha. Daqui a pouco mais informações. Nossa, o que a Como gente sabe é assim? que o Silvio voltou a trabalhar Voltou a hoje, trabalhar e já reservou né? o estúdio. Então. Já pediu pra já reservar o pediu, estúdio que ele já ia gravar. deve Olha lá. Já Não, deve estar peraí. terminando a Ele desmaiou? gravação. Não. Não, gente, Que não, que é não isso? pode ser. Imagina, não pode ser. Não pode ser verdade. Né? Domingo a gente ainda viu ele apresentando tão bem, como sempre. Mantendo os resultados, Tipo, né? nas quartas-feiras ele tá mandando bem lá no quê? pra rodar, pra ganhar é só rodar. Pegadinha, não acredito. Será? Não é. Ele foi demitido. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Eu não acredito nisso, não acredito Caramba. nisso, né? Nossa. Um dos de maiores nenhum. bom caráter da Nossa, TV, ele é um um excelente apresentador profissional. super versátil, um comunicador, ele já fez de tudo. Eu nunca vou imaginar ele em outra Nem emissora que seja, Ele é a cara que do não SBT. seja o SBT. E dos produtos Não também do acredito. Silvio, né, do grupo Exatamente, Silvio Santos. imagina. É ele, é sempre Luiz Ricardo, ele é ótimo. Não, eu acho que ele tem mais de 35 anos. Não, mais, claro, muito mais. O porque era Elias do deve circo. saber, o Elias deve saber. Quanto Ele era de tempo? circo Ele era do ainda quando circo, ele começou a começou a fazer o trabalhar, Bozo, né? é. Começou a fazer o Bozo, essa coisa toda. Vamos aguardar aí, gente. Eu prefiro acreditar de verdade que seja uma pegadinha, brincadeira, né? Eu também prefiro acreditar nisso. Vamos só encerrar o caso aqui de Tami, da Sula Miranda.
falando essa coisa toda, que eu nem sei o Não, que eu não coloquei põe, agora. não põe ela põe, Sula. então deixa pra lá, vai. Não Vamos. põe a Sula, é só Vai dar primeiro. vai dar um tempo aí nela. Deixa A eu ver rainha. algumas coisas que ela falava. Eu não tenho experiência. Você se expõe muito. Eu não tinha experiência em reality, mas a Gretchen já fez um monte. No início, eu quase desisti. As gravações começaram pela nossa festa de fim de ano de família. E reunião de família, você sabe, né? Até o terceiro dia foi espetacular, mas depois as diferenças começaram a aparecer e quase surtei. A participação numa segunda temporada depende exclusivamente de como Sula será retratada. E ela diz, a gente sabe que em reality sempre criam personagens. Tem o bonzinho, o tonto, o vilão. Não quero que me mostrem de um jeito que eu não sou. Tanto que eu deixei claro desde o início que não iria seguir nenhum roteiro. Eu não sei fingir, eu sou crente, eu não minto. Né? E aí ela fez outras declarações aqui. Deixa eu ver. Todas as nossas diferenças ficaram claras nesse reality, mas a gente não briga, a gente se administra, ela e a Gretchen. E aí ela diz... Gretchen sabe que eu sou desse jeito, mais reservada, e que ela é daquele que todo mundo conhece. Não sou obrigada a conviver com ela e por isso a gente não convive. Quando a gente se vê, acontecem coisas pontuais que passam rápido. Todo mundo dá risada. As tais diferenças são muitas. A maneira de se portar à mesa, de se sentar, o tom de voz, as roupas, o estilo musical, o comportamento e até o jeito de Gretchen espirrar não são aprovados por Sula. Fica complicado mesmo, gente. E a Sula diz, precisa espirrar daquele jeito? Alto, como se ela fosse explodir? Eu acho horrível uma mulher espirrar daquele jeito. Eu não gosto, me assusta. Ela falou na cara Acho dela. que não precisa. E ela acha que a minha maneira de espirrar é frescura, né? Então, olha, casos de família, Gretchen causa problemas a Sula, desde a época em que eram adolescentes. Aí que eu achei que ela pesou um pouco. Quando integraram o grupo As Melindrosas, elas tinham 21 e 15 anos, respectivamente. Mas a mais velha ficou apenas 3 meses, que é a Gretchen, na banda, e logo depois se lançou em carreira solo, seguindo uma linha mais sensual. E aí a Sula diz, a Gretchen quis apostar naquelas músicas que ela fez, e não tinha nada a ver com As Melindrosas, porque cantávamos músicas mais infantis, sem apelação. Na escola era muito complicado, porque todo mundo vinha me sacanear por causa da Gretchen. Falaram um monte de bobagens, até porque o povo daquela época não achava certo uma mulher aparecer na TV fazendo o que ela fazia. Tanto que meu pai a expulsou de casa. Eu sofri demais com os comentários. E é aqui que eu achei completamente desnecessário. E é por essa parte que eu colocaria, assim, a Sula na geladeira, né? Mas vou terminar de ler que está no fim. Atualmente, as irmãs aproveitam o pouco tempo que passam juntas para rir e se divertir, sem ficar tocando nas rusgas do passado, que não precisava mesmo. E ela diz, eu prefiro, a Sula dizendo, eu prefiro que cada uma viva no seu canto. Quando nós nos encontramos, tentamos viver a parte boa. Ela vive a vida dela do jeito que ela quer e eu vivo a minha do meu jeito. Conseguimos na maturidade, ou seja, só agora que elas estão conseguindo viver harmoniosamente por conta disso, porque elas quase não dividem espaço, elas quase não se veem, uma mora na Europa, a outra aqui em São Paulo, e aí quando se vê dá para administrar um pouquinho, mas aí entrou o reality, viver, né, vários dias juntas e várias horas por dia, aí as diferenças pintaram, mas eu acho que essa história de tirar lá da escola, que ela aguentava muita coisa por causa da Gretchen, que as pessoas não gostavam do que uma mulher fazia, não é verdade. A aceitação da Gretchen foi imensa. Os anos 80 eram muito mais desencanados que os dias de hoje, né? Que dos anos 90 para frente. O século 20, acreditem, era muito melhor que o 21. As crianças, né, rebolavam como a Gretchen, as pequenininhas, e não tinha nada de sensualidade, tinha de brincadeira mesmo, porque elas também amavam, né, a rainha do bumbum. E elas usavam os maiôs discretos, era uma coisa assim de sensualidade, mas sem uma coisa de vulgaridade. E ela é ícone até hoje por conta
gosta disso. Então não dá para falar, ó, o pessoal rejeitava. A Sula não gostava, mas não quer dizer que o Brasil inteiro não vibrasse com a Gretchen naquela época. E gosta dela até hoje. Isso foi passando de geração para geração. Ah, Sula, me poupa. Põe na geladeira, 2-1. 2-1. Ela não falou que fala a verdade? Exatamente, que ela não mente. Se ela não mente? A gente também não. Então o que ela tá falando é sinceridade. Então Sula vai pra Miranda geladeira. na geladeira. Mas ela foi sincera, ela falou na frente da Gretchen Mas falou que não devia. que ela espirra diferente. Tava Tá, tudo uma bem, sentada na frente mas da daí outra. você chegar pra imprensa e ficar falando lá do passado, ficar falando que o pai expulsou de casa, que a Gretchen não era bem vista, que ela sofria na escola por causa disso, Ela quer tomar pra ela o protagonismo do Eu seriado. também acho, bate aqui. Não pode. Não pode. É Não osso, Gretchen, pode. é coisa de família, é todo mundo. Sula, Não pode. então, de complô contra você. Adoro a aqui, Sula ó, Miranda. A gente Sula gosta Miranda. de você, nós Gosto. estamos falando do reality, É. esse comportamento não bate. Né? A Não fala bate. dela no reality, né? E agora Exatamente. com a E imprensa. agora na imprensa. Então, deixasse só o reality, nem foram exibidos 15 episódios e já tá detonando a irmã desse jeito, não pode. E participa do Iguais, segundo. gente. Sula Miranda, rainha dos caminhoneiros. Entendeu? Fez o maior sucesso. Ah, até aí tudo Ela com bem, aquele ninguém caminhão nega. rosa, entendeu? Casa rosa. Cobri muito essas coisas, fiz muita Mas reportagem de quem tudo fez isso. com que o reality fosse criado foi Gretchen. Por tudo que ela fez agora nesses Mas foi últimos na casa tempos. da Sula. Claro que com toda a família, mas quem tá em evidência agora é a Gretchen. Geladeira ou não geladeira? Geladeira, 2-1. Pode colocar aí. Ah. Olha, Sula, quem sabe durante esses 15 episódios até saia, né? Saia. Então, Não, mas por enquanto, não fica. geladeira. Fica no segundo também, que a gente gosta de inferno. A pecada, né? Não pode falar isso. Ai, gente, agora cadê o Elias, hein? Ô, Eu Sônia, queria poxa. saber dessa história do Luiz Ricardo aí, vai. Hoje você vai no Luciana by Night, 10h45. Sim, sim. Então vou assistir, vai ter uma geladeirona. Que eu vi a foto. Você viu a foto Eu da vi a geladeira? foto. Nossa, daqui a pouco quem a será gente que vai coloca pra umas geladeira, imagens. Não, olha, era muito legal, gente. A geladeira imensa. Eu acho que eu mostrei fotos para vocês, né? Tem as imagens da chamada, que inclusive. Olha lá. Essa informação. Lu- Daqui a pouco eu volto. Olha, Tá bom, Luiz tá bom, Ricardo Elias, fora do vamos. SBT. Mandado embora? Estranho isso, gente. Olha, não gostei. Não é possível que o Silvio aconteceu? passa férias Em um dia? ótimas, né? E de repente, quando volta, já começa com demissão e de pessoas tão queridas, sei não. Olha aqui, gente, tem um trechinho, vamos ver se dá para mostrar aqui para vocês, do que vai ser hoje. Olha lá. Isso daqui é a chamada, tá? Mas eu tô mostrando só que vocês vão ver, ó. Aí Ó, tem a a geladeira, geladeirona. vocês viram? Joelma Olha. é uma das... E também tem o tapete vermelho, que a Luciana me chamou para desfilar com ela no tapete Olha. vermelho. Olha só o que foi. Isso é só o começo, gente, do que vocês vão conferir hoje, né? 22h45, bem lembrado aqui pelo Thiago, no Luciana by Night. Então, a geladeira gigante, Ei. tem o tapete vermelho também, e depois tem muito legal. mais coisa. Tem um telefone ali que vocês não vão acreditar Se no que nessa vai aí você rolar. já enche. Imagina Imagine encher lá. uma grandona. Olha, vai faltar nome de artista Ah, lá. será que a Joelma foi ou não Ai, foi pra meu geladeira? Você fica sabendo hoje à noite. Olha, a geladeira era maior que a Luciana, É. que é altíssima, Alta. né? Então ela mesma E tapete estranhou isso. E aí vermelho. a gente desfilando no tapete vermelho. Arrasamos. Quero Daqui a ver. pouco a gente fala. Bom, bafões de Felipe Campos. Cadê você, Felipe? Olha só aqui, ó. Ó, que lindo. Obrigado. Meu Boa Deus. tarde, Sônia. Boa tarde, meu amor. Boa Diga. tarde, Thiago. Boa tarde, Buenas Vladimir. tardes. Boa Boa tarde tarde, pra Felipe. vocês aí de casa. E olha só, né? Que história é essa agora do Luiz Ricardo, né? Eu já Nossa, tô a gente também tá aqui atiçando aqui esperando. meu WhatsApp aqui, tô tentando já Thiago também, falar né? com todo mundo também pra saber Vlad. o que Tô pode ter preocupado. acontecido aí, Ninguém né? está sabendo dessa história. O que nós estamos é torcendo para que seja realmente uma pegadinha, né? Porque não faz sentido. Pelo Será menos que isso pra tem a gente. ver com o retorno tão rápido do Silvio Santos? E ele pretendia ficar mais tempo, mas daí ele não iria, mas eu não ele não sei. iria voltar de Ele- Orlando é. só para demitir o Luiz Ricardo. Não, né? claro que não. Eu acho que ele está voltando na época certa, porque seria para começo de maio, e tem feriado, e tem tudo. É, Eu acho que tá. ele resolveu Antecipa, né? antecipar alguns dias para poder já começar a trabalhar Botar com o mais trem no calma, trilho, né? Botar o trem nos trilhos aí. Diga. Pois é, Sônia Abrão, você sabe que teve uma coisa hoje que me chamou muito a atenção? Que é? Eu estava assistindo ao programa da Ana Maria Braga, ai meu Deus.
Tava assistindo o programa da Ana Maria. Já vai. Aí ela tava com uma sandália, né? Aí ela postou a foto da sandália, enfim. Aí eu dei uma fechadinha no calcanhar dela. Ah, nem vem, nem vem. É essa foto? É, daí a outra. Não tem nem calcanhar. Tem sim o calcanhar. Quer ver, Vladimir? Deixa eu ver. Quer ver o calcanhar? O que tem? Olha só no finalzinho ali no calcanhar, bem embaixo. Uma rachadura? Rachado, é. Ah, é normal. Aí tem que passar um hidratante, hein, Ana Maria? Ai, Felipe, Não dá você tem pra- tempo, hein? Ah, Felipe, Felipe. Não dá pra ficar com esse calcanhar rachado aí, hein? Seu Depois você não quer que ela Olha. te ame do jeito que ela te ama, né? Olha só. Ela te liga aí, já já. Olha só, ó. Depois você acerta as contas. Não, eu gostei do sapato, achei lindo, lindo, lindo. Achei muito bonita essa sandália. Achei uma sandália incrível, super moderna, gostei. Mas foi Achei- olhar o calcanhar da Mas aí, Ana. Não puxa, tinha mais teve- nada pra Teve olhar. uma história que me chamou A roupa mais. bonita, que o cabelo foi- bonito, não, o rosto o cabelo, bonito. O cabelo tá bonito. A calça linda. A calça bonita, né? ela está bonita, sorriso bonito. Ela tá toda bonita. mas você foi ver o Porém, na calcanhar. hora que fechei no calcanhar, falei, não é não. possível. Mostra o seu calcanhar, mostra. Mostra Pronto, o seu. quer ver? Eu vou pra geladeira. Ó, Mostra o seu. ó, Essa tá vendo? sandália dá pra comprar o Tá calcanhar vendo? Pra novo. onde você vai? Eu coisa, vou, não olha, vou? claro, tem que ir. Vou, não vou? Vai. Bota Coloca na geladeira. Felipe Põe na Campos geladeira. na geladeira. Que absurdo. Linguarudo. Dá pra comprar um calcanhar novo, não dá? Exatamente. Um visual todo tão bonito, ele vai lá olhar Olha lá. no calcanhar. Não, é lindo. Geladeira, Fofoqueiro. geladeira. Quero Depois vou nem colocar no saber. meu Instagram o ditado que meu avô falava. Qual era? Quem tem tempo... Quem tem... Não, isso não pode, isso não pode. Você sabe, Felipe, qual é o ditado do avô dele? Mostra aí pra ela. Não. Eu vou tem botar tempo no meu o quê? Instagram. Não pode colocar. Melhor Aqui você não pode, saber, pode? melhor você não saber. Mentira! Eu vou pôr no Olha, Instagram. o avô do Vlad é fogo. Era fogo, Ele é boca não? suja, o Não é modelo. boca suja o avô dele. Depois do programa a gente te conta, pode tá deixar. bom. O horário Quero saber. Mas não dá o avô certinho. O horário não permite, Dá tá certinho. certinho. O avô dele tá coberto de razão. Olha, aí você sabe. Tá bom, vai, Depois eu agora quero você já saber. tá congelando. Vamos em frente. Olha, não interessa, olha, se antes ou depois de rachaduras de Ana Maria Braga, enfim. Olha, agora quem realmente deu uma entrevista reveladora ao programa da Sabrina Sim. e falou inclusive sobre agressão feminina, Sônia Abrão, foi Carla Pérez. Carla Ai, tá Pérez repercutindo até agora. Olha que foi no final escancarou. de semana, No né? E tá sábado. repercutindo. Fala pra gente. Escancarou mesmo, ela chegou, ela falou da saída dela do Tchan, né? E por qual motivo que ela deixou o grupo. Mas O ela mo- não deu o nome do agressor. Não deu o nome do agressor. Mas todo mundo sabe. Não sabe, Ele não, mesmo quer já dizer, falou? nós sabemos quem é, mas ela não falou, então a gente prefere também não dizer. Não, eu falo sim, ele já tinha falado, ele mesmo já tocou nesse assunto, com o Padre Washington. foi com o Padre Washington, Bateu nela, isso. bateu na Sheila. Ele bate, né? Ele vai batendo. Acho que então. batia, né? Não É. sei. Acho E que aí- alguém deve ter batido nele também, ele parou. E aí o que acontece? No programa da Sabrina ela revelou essa história e falou que o motivo da saída dela do Tchan foi justamente por causa da agressão, né? Que agora, você como falou, enfim, com o Padre Washington, e foi isso mesmo. Ela pediu para sair, deixar o grupo justamente por causa disso. Não teve desculpa. Não e olha teve, que ela estava no auge da carreira, Isso que eu né? ia falar, ela tava no melhor momento do Tchan. A loira do loira Tchan mesmo, Porque a assim. Débora Brasil dançava. Mas igual a Carla Pérez. a Carla não chegou e tinha dominou, jeito, é. Né? Você vê, você fala, Até hoje, né? né? Não tem quem dança igual a Carla Pérez. Então ela marcou Verdade. uma época, a Carla, e uma bobagem pro grupo. Porque você vê por que as coisas vão enfraquecendo? Por que os Exatamente. programas, né? Aquela coisa toda. Quando você vai tirando a harmonia, acaba, vai embora. Acaba mesmo, viu? Mas assim, vocês vejam só, não tinha nem esse discurso, essa mobilização toda de empoderamento e contra a violência em relação à mulher, né? Não tinha. E ela já teve uma atitude para lá de digna e corajosa naquela época, inclusive se arriscando a perder a carreira, a ficar fora da mídia, não fazer mais sucesso, deixar de ganhar dinheiro, que estava mudando e mudou completamente a vida dela. Mas é tipo assim, em mim ninguém encosta.
né? Em mim, ninguém vai bater, ninguém vai praticar nenhum gesto de violência. E ela falou para ele, olha, você pode ver a agenda agora, né? Eu vou cumprir a agenda de show, mas eu quero o último, que seja em Salvador, que é a minha terra, porque é lá que eu vou me despedir. E se você não fizer isso agora, eu saio daqui, vou direto para a delegacia e dou parte de você. Ele fez exatamente tudo que ela queria, mas acabou perdendo a estrela do grupo. E aí sobrou para o Faustão começar a fazer aqueles concursos todos, né? Pra Realmente encontrou a Sheila, não, a Sheila Mello como a substituta da Carla, e depois a Sheila Carvalho como a substituta da Débora, a morena do Tchan. Foram duas belas escolhas também, com toda certeza, deram muito certo, mas o pessoal vai sempre lembrar do Tchan com a cara da Carla Pérez. Carla Pérez, Jacaré, Débora Brasil, com o Padre Washington e Beto Jamaica. Isso. A Carla Pérez, gente, a Carla Pérez foi a grande sensação, não adianta. Essa mulher foi um fenômeno, né? Os comunicadores de rádio, que naquela época a rádio tinha essa força em relação a divulgar música, mas eles babavam pela Carla cada vez que ela entrava no estúdio. Era uma coisa absurda, assim, muito legal. Mesmo, né? Que bom que ela, porque assim, às vezes a gente acha que está no melhor momento, aí o carro bate, né? A carreira dá uma impactada. E ela depois viveu também o melhor momento, que ela assinou com o SBT e foi ser apresentadora do Canto e Dança Minha Gente. Exatamente. Não é? Isso mesmo. Que ela talvez não imaginasse que, saindo do grupo, ela já conseguiria... Ela teve no Fantasia também, não teve? Fez no Fantasia também. Ela estreou no Fantasia, ela estreou no Fantasia e depois teve o Canto e Dança Minha Gente, com Carla Pérez. Ela fez uma carreira ali no SBT também. Inclusive, o Fantasia, o primeiro ao vivo, quem dirigiu a Carla foi o Silvio Santos. É verdade, Eu lembro até hoje, de escola, né? Que o pessoal todo começou a rir dela, porque ela falou que escola era com I, lembra? Ele ficou no suíte e ele no ponto dela. Ele que dirigiu ela durante o programa inteiro, assim. Verdade. E onde ela chega, ela sempre é muito querida. Agora não está mais aqui no Brasil, mas enfim, fazendo o maior sucesso e vindo para cá sempre fazer aí as participações dela nos programas de televisão. Exatamente. Agora ela está passando uma temporada maior por aqui mesmo. Tem green card, tem casa lá, tem tudo, realmente, viu? Tem um trechinho dela falando sobre isso, né? Vamos ver. Eu queria saber, como fã, eu que sempre acompanho a sua carreira, como que foi essa saída do El Tchan? Como alguns souberam, né? A gente teve um desentendimento. Eu era muito menina, muito nova, e jamais iria aceitar que ninguém, muito menos homem nenhum, me agredisse. E aí, como houve a agressão gratuita, eu saí, eu pedi para sair. A única coisa que eu falei, né, com um dos donos na época, que era o Cal, é que eu pedi a agenda para ele. Falei assim, você me dá a agenda agora, para eu olhar a agenda do Tchan, que eu vou fazer o show, meu último show. Fora a sua agenda, você pode marcar uma data para Salvador, porque eu vou despedir na minha cidade, na minha terra. Fora isso, se você não me entregar a agenda agora, eu saio hoje, vou na delegacia e dou queixa, presto queixa agora, porque terminou de acontecer. Eu não sei se o que eu fiz foi o certo ou não, mas eu preferi dessa forma. Porque eu acho que mulher nenhuma, ninguém na verdade, ser humano nenhum merece ser agredido. Muito menos a mulher, né? Qual foi o momento mais difícil? Que você falou assim, eu vou parar, vou desistir da minha carreira, vou parar tudo. Eu acho que foi esse. A minha saída do Tchan acho que foi mais forte. Porque assim, minha foi uma dor toda que você teve que ter sozinha, né? Porque você não expôs isso. Não vinha ao caso. Tá aí, né? Corajosa, já Vladimir comenta, o Thiago também, e o Felipe continua com seus bafões. Bom, comentar Carla Pérez, o que você achou, Vlad? Eu acho que esse discurso é muito importante, porque assim, as pessoas falam, vai lembrar de coisa do passado, mas é importante, porque como você falou agora mesmo, nessa época não havia esse movimento do empoderamento feminino. Era de e eu cada acho que assim, mesmo, né? cada momento as coisas vão tomando uma proporção maior, e eu acho que vai chegar um dia em que qualquer ameaça já vai servir como motivo para a mulher ir à delegacia. Sim. Não esperar o cara aprontar alguma coisa em casa. Então é importante até que os artistas que têm a mídia, têm esses veículos de massa para poder transmitir suas ideias,
é muito importante falar e algo que mesmo. dói muito, né? Como a gente mesmo viu aí com a Carla falando, que nenhum ser humano deve ser agredido. Então, Ela arriscou ponto a pra Carla carreira Pérez. dela, né, gente? Ponto pra ela. A mulher é guerreira, corajosa mesmo. Nessas horas, Lá, poucas têm essa coragem, né? Muitas vezes pela necessidade, ou né, você fala assim, poxa, eu estou no meu melhor momento de carreira. Tô ganhando talvez grana. se eu ficar mais longe, talvez se eu... Dá uma voadora nele. Será que eu não vou conseguir? Não. Ela falou assim, não, eu quero sair, eu não vou compactuar com isso, eu não quero isso e tô indo embora. Quantas pessoas fariam isso? Pouquíssimas pessoas. Tá. Porque ela chegou a ser uma das mulheres recordistas, lembra da venda Sim, de revista? claro, nossa, da Aí fazia Playboy. uma, a depois Playboy fez a polêmica, segunda. ela com o Papai Noel. Sheila Carvalho também. Nós entrevistamos até o Papai Noel. Essa, o Papai Noel viu, não? A gente estava na casa sua. Mas o Papai Noel viu o Tchan, não? Não viu o Tchan. Não mostraram. Não viu o Tchan, não mostraram. Ele é bonzinho. Porque ele pra segurou ele. aqui. Ele segurou, exatamente. Ele só segurou o Tchan. Ele só segurou o Tchan. Ele não segurou o Tchan, segurou o Tchaco. Segurou mas o É o Tchan Tchan e o Tchaco. Eu lembro Olha disso. aqui, e o Elias hoje ele resolveu virar nosso programa de ponta cabeça. O que aconteceu hoje? Fora essa história do Luiz Ricardo, que até agora ele não deu uma resposta definitiva pra gente, tá checando todo se mundo realmente comentando. o Silvio demitiu o Luiz Ricardo ou não, e se isso não passa de uma pegadinha, eu prefiro acreditar em pegadinha. Agora tem resposta de Gretchen pra gente sobre Sula Miranda. Vamos ver se a irmã defendendo a irmã. Será que nós vamos ter que tirar a Sula da geladeira? nós vamos entrar? Tá vendo? Agora vocês Aí a dois. gente vai pra geladeira e o Thiago fica Será que ela sozinho falou? aqui, na boa. Vocês Ela são boca de respondeu. Matilde. Você vai ver que a Gretchen vai falar agora. Meu Tira porque ela é minha irmã, eu não quero ver a Sula na Ela geladeira. congelando aqui. Não. Não sei, Não. se a Gretchen pedir a gente pode pensar, mas não sei, ser né? levado para um conselho. E o Felipe, ele vem, ele traz a notícia e a gente não deixa ele falar, né, Felipe? Pode ficar chateado. Não, mas eu não fico. Botamos ele na geladeira, ele ficou feliz, então tá ótimo. Eu volto com você já. O que você vai contar daqui a pouco? Então, tem uma história aí que tá muito séria envolvendo o empresário do nosso querido Jorge Lafon, nossa querida Vera Verão. Daqui a pouquinho Tá eu vou bom, contar. a gente volta aí já. Fala aí, Felipe, qual o bafão com o ex-empresário do Jorge Lafon, Pois a é. eterna Vera Verão? Pois é, Sônia, já vai o quê? Para 15 anos, né? Que nós perdemos nosso querido Jorge Lafon aí, olha que lindo. Saudades aí da nossa querida Vera Verão, né? E o Jorge Lafon, na época, ele fez um seguro de vida no valor aproximadamente de R$400 mil. E ele deixou esse seguro de vida no nome de duas pessoas. Deixou um no nome da mulher que criou ele, né? E também do Marcelo Padura, que era o empresário amigo, anjo da do Jorge guarda, Lafon. tudo. Isso. O que acontece? Agora, há mais ou menos uns 3, 4 meses atrás, descobriu o quê? Que o banco onde tinha a apólice do seguro pagou apenas uma beneficiária por parte da mãe de criação, que inclusive já faleceu. E o que acontece? O Marcelo Padura não recebeu a parte que seria para ele receber. Seria aí 200 mil do para cada um. seguro de vida. E essa Eu não outra sei- pessoa ficou com os 400 mil, é Ficou isso? com todo o seguro. Meu Deus. E ao invés do banco ou alguém entrar em contato, porque constava o nome do Marcelo na apólice e na documentação, o que aconteceu? Todo mundo, ficou quietinho, embolsaram aí os dinheirinhos, colocaram no cofrinho, sumiram e o Marcelo acabou não recebendo. Ele merecia, Aí, gente. e aí eu Muito. conversei hoje também, conversei com o doutor Eduardo Bonini, que é o advogado do Marcelo Padura. Eles estão vindo para São Paulo justamente para ir até o banco e já começar todo o processo aí para receber a parte do Marcelo. Mas tem alguma esperança de que isso se resolva? Sim, porque ele não recebeu,
né? Desde que ele não recebeu, ele estava como beneficiário, ele não recebeu e somente um foi beneficiado, a outra parte vai ter que aparecer a outra parte do dinheiro, né? Para onde foi essa parte do dinheiro? Não, porque se tem 2 beneficiários, geralmente, até aquele seguro de carro, o DPVAT, quando morre, eles separam, por exemplo, para a pessoa tinha filho com 2 mulheres, ele separa um para cada um. Né? E se tem um seguro, uma apólice com o nome de 2 pessoas, não pode pagar só para um. Exatamente. Ele não autorizou. Mas eu não acho que vai ser fácil, não. Porque o banco vai falar, olha, eu já paguei. Tá aqui, ó. Pagou? Era 400 mil que eu devia pagar, que vocês estão me falando, olha, tá aqui. 200 mil, ou então 400 e a assinatura está lá embaixo. Mas o banco errou. Ele tem que responder pelo erro. Mas o banco pagou. Então, mas se tem 2... Mas pagou errado. Então, mas a pessoa não entregou, falou, ó, metade. Ele pagou, ele deu a bolada. Eu queria muito que o Padula, eu gosto muito do Marcelo Padula, gostaria muito que ele conseguisse esse dinheiro. Claro, mas eu acho que vai ser difícil provar na justiça, porque o banco já falou que pagou. O banco não está devendo nada. Então, mas se tem 2 beneficiários, como é que pagou errado? Se o Marcelo não assinou? Não pagou 400? Não teria pago 400? Mas para ele receber, ele teria que ter assinado. Alguém assinou no banco. Então, alguém chegou lá e falou, olha, eu vou sacar aqui e dar o dinheirinho. Não é simplesmente o banco paga, te dá um documento e você assina um recibo que você pagou. Quem assinou esse recibo? Né? Quem é que recebeu o valor assinatura falsificada? Total da ou a outra herança, parte? Entendeu? Ou a outra parte. Se a outra parte recebeu tudo, o banco não soube dividir na hora? Ou uma terceira pessoa de má fé dentro do banco. Eu até perguntei para o doutor Eduardo Bonini, que é o advogado aí do Marcelo, eu falei se ele achava que pudesse haver alguma falsificação na assinatura. Ele disse, olha, eu não sei ainda porque eu não cheguei lá, né? Eu não fui atrás, nós não vimos ainda a documentação, por isso que nós estamos indo para São Paulo, eles estão no Rio de Janeiro, para poder fazer todo o levantamento aí desse documento que favorece só um beneficiário no valor de R$400 mil, sendo que o Marcelo Padura, que é o ex-empresário do Lafon, fez um belíssimo trabalho aí com o Lafon durante toda a vida, né? Colocando o Lafon aí sempre em evidência, sempre em bons trabalhos, fazendo com que ele verdadeiramente brilhasse da forma como que nós sempre gostamos de assistir, e aí chega na hora, ele não recebe o que é dele de garantia. É um absurdo isso. Alguém tem que responder por isso e ele tem que receber a parte que é dele, porque foi legitimamente deixada para ele, viu? Tá certo, volto aí já com os bafões. Cadê a resposta da Gretchen? Ô, Sônia Abrão. Que foi? E olha o que tá escrito lá embaixo da letrinha amarela ali, ó. Que é? Que essa é a história que o diretor chegou... Quer saber? Será que o Silvio mandou o Luiz Ricardo embora? É isso, né? Isso tá aí. Já a gente vai saber essa resposta para vocês, e claro que o Brasil inteiro não quer que isso aconteça, mas de jeito nenhum, As pessoas já estão se manifestando através das redes sociais. Já estão protestando, claro. Falaram, como assim? O substituto direto de Silvio Santos, quando ele precisa se ausentar? Sim. O braço direito do Silvio Santos, tanto no SBT quanto nos produtos do Grupo Silvio Santos. Exatamente. Ele consegue fazer de tudo uma atração, prender o público, vibrar, merece um programa próprio também. Sempre mereceu, né? Sempre mereceu mesmo. Mas não teve, nem por isso deixou de fazer da melhor maneira possível tudo que foi dado como missão para ele aí no SBT. Então vamos aguardar, a gente já vai ficar sabendo dessa história, pegadinha, fake news, sei lá o raio que é isso. Verdade. A gente só espera que não seja verdade, que não né? seja verdade. Que não seja. E a resposta de Gretchen sobre as críticas que nós fizemos aqui, a já vou fazer meu bonequinho. Depois eu acho que eu vou fazer o meu. Nós vamos para a geladeira já. Olha lá. Meu amor, chegou a resposta da Gretchen? Chegou, e tem Tami agora rebatendo a tia Sula Miranda. Meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? Vamos mexer no vespeiro. Cadê a resposta? É essa? É o que está aqui? É isso, Robson? Tami rebate a tia Sula Miranda. Tami rebateu a tia em uma entrevista que será veiculada na internet até o fim desta tarde. Entretanto, Gretchen adiantou aqui para o nosso programa algumas das revelações ditas por Tami. E as respostas de Tami.
Primeiro que ela, Sula Miranda, sempre soube que faria um reality. O Multishow pagou as passagens da família toda, inclusive a dela, Sula Miranda. Ela, Sula Miranda, recebeu o cachê. O fim de ano seria em Maragogi. E é Maragogi ou Maragogi? Maragogi, né? O fim de ano seria em Maragogi e ela nem ia para lá passar o ano, só foi por causa do reality. Ela não foi contratada pelo Multishow, foi só uma participação no meu reality. Assim que elas estão falando. E não vai ter segunda temporada. Não vai ter segunda. Tami e Gretchen. Essa resposta final aqui é da Gretchen, né? Ela não foi contratada pelo Multishow, foi só uma participação no meu reality. O meu é em caixa alta, como vocês podem ver, tá aqui, ó, meu, né, em letras maiúsculas mesmo, para dizer que o reality é dela. E o que a Sula contrapõe é que ela não é Gretchen, então ela não quer estar num reality que chame os Gretchens, ela quer as Miranda. E aí, ó, não sei se vai ter segunda temporada. Continuamos fora da geladeira. Continuamos fora da geladeira. Calma, a única coisa que eu sei... Calma, que é? Não, fala. Tem mais resposta? Não, a única coisa que eu sei, eu queria que isso passasse na TV aberta, pra Multishow mandar as fitas pra cá, porque tá ficando bom demais. Manda, minha gente. Manda as fitas. A gente mostra tudo, viu? Conga, conga, conga. A coisa realmente tá esquentando, hein? Só que tem... O diretor conseguiu falar com a Gretchen. Ah, tem isso também? Tem isso? Não tem essa história? Que o diretor aí nesse pacote. Não tá? Não, o que ele avisou é que tinha essa resposta aqui. Tanto que é verdade. Até o final da tarde, aliás, no final da tarde, essa entrevista delas, de Tami e Gretchen, se eu não me engano, vai ser vinculada pela internet. Mas a Gretchen passou pra gente algumas dessas respostas de Tami e dela, que é isso que a gente adiantou aqui, né, pra vocês. Só endossou, a gente tinha até frisado essas coisas. Só não tinha essa história de que ela foi só uma participação no meu reality, aí não tava. Mas então aí é que fica o ponto de interrogação. A primeira nem começou, a estreia foi ontem. A gente já tá querendo saber da segunda, então vocês imaginam, né? Olha, eu tô achando que a Sula Miranda vai cair fora? Não, que ela vai impedir a exibição do reality. Não. Nossa, Thiago. Mas se ela já assinou... Imagina. Não, tudo mas bem. aí ela prejudica um projeto familiar. E ganhou o cachê. O reality é da Gretchen, vamos supor. Mas toda a família tá numa envolvida. Vibe legal. Vocês lembram que tempos atrás teve um casamento de quem foi? Da Eliana. E que a Sula Miranda não assinou a autorização de imagem? Que teve a Sula, uma vez não pôde ir, não deixaram ela participar do programa da Eliana. Aí quando a Eliana quis cobrir o casamento da Gretchen com o Carlos, que foi uma cerimônia linda, a Eliana foi madrinha, e para o programa da Eliana, ela não autorizou, a Sula não autorizou o uso da imagem dela, porque ela também, claro, estava no casamento, aliás, estava linda, né? Ela não autorizou, numa resposta ao fato dela não ter podido participar do programa da Eliana como ela gostaria numa determinada época. Ela é durona. Durona, ela assinou o contrato. Só que... Ela não assinou o contrato. Não, ela assinou a autorização de imagem. Mas ela pode entrar e falar assim, olha, gente, eu não estou sendo retratada da forma que eu deveria ser. Porque uma coisa é o poder da edição e outra coisa é como você acha que as pessoas precisam de ela vai alegar juridicamente, foi né? Dela, né? Ela foi a protagonista. Foi, eu também achei, mas se ela está se sentindo se ela não tão tá achando, fora, né? Eu acho que ela pode entrar na justiça não tem necessidade, não. E barrar a exibição desse mas reality. aí vai criar um caso em família, é uma judiação, né? Se elas, assim, vendo pouco, elas conseguem conviver, então deixa por isso mesmo. Tadinha da mãezinha, tem 84 anos a Mary Jo. Nunca curtiu aparecer, abriu essa exceção para participar do reality. Tem mãe no meio, gente, não é assim que se resolve as coisas. Acho que a Sula nem pensou nisso. Será? Não acho que espero que não. Né? Porque... Senão ela vai 10 vezes para a geladeira. Vai. Não. Vai mesmo, claro.
Bom, voltando aqui para nossa roda da fofoca, o Leonardo, né, tá muito mexido, claro, com essa história de 20 anos da morte do irmão do Leandro. E ele começou a fazer algumas confissões, algumas revelações que ele não fez na época da morte do irmão. Inclusive, ele revelou que o médico só contou para ele qual era o tempo de vida do Leandro. E mesmo assim, se hoje a gente fica com muita pena de muitos artistas de dupla que tem que ir para o palco sozinho, imagina você indo para o palco sozinho e sabendo que seu irmão não vai mais voltar, nunca mais vai estar ali do seu lado, né? Que a dupla tinha acabado para sempre. Então, olha, ele foi muito forte de aguentar uma coisa dessas, né? Vamos ver o momento em que o Leonardo revela isso na conversa, não tem esse trecho, mas foi na conversa com o Pedro Bial. Ele disse que o médico chamou e disse que o Leandro tinha apenas mais 60 dias de vida, nada mais do que isso, 60 dias de vida. E ele teve que conviver com essa expectativa da morte do irmão durante todo esse tempo, cantando, fazendo show, dando suporte para pai, para mãe, para toda a família, para o filho, né? Os filhos do Leandro. Então, olha, um bravo homem, o Leonardo, com toda certeza, uma grande alma, né? Com certeza, Realmente. imagina saber o médico te confidenciar que seu irmão tem 60 dias de vida, em toda aquela comoção, todo mundo preocupado, ele sem poder externar, né, essa realidade e ter que aguentar e aí dividir com a gente essa emoção, porque é engraçado, né, o Leandro é uma memória tão presente até hoje. Até hoje. Até quem não era da família, quem não convivia, quem nunca viu o Leandro pessoalmente, né, tem essa memória dele. Volta aqui, lembrando que essas declarações do Leonardo em relação ao Leandro não foram ao ar ainda. A gente que está adiantando isso aqui para vocês, tá? Vai aí qualquer dia à noite no programa do Bial, do Bial, né? Na Leonardo conversa gravou com um o Bial. DVD lindo aqui em São Paulo, mesmo? lindo, lindo, com Marcinha grandes sucessos. Marcinha Pioveza, você estava lá? Eu estava também? lá. Ah, que foi bárbaro. chique Diz que 10. foi lindo, né? Com Projeção, os filhos, assim, todos os filhos, mas o palco, assim, tinham projeções, inverteram a casa noturna, onde o público fica foi onde o Leonardo ficou. Que bárbaro. Então, assim, vai ser o DVD. Vai ser legal, hein? Que bárbaro. Gente, olha, o padre Fábio de Mello, não é, segundo eu vejo online, ele abriu o coração ao falar sobre o suicídio da irmã. Isso foi pro programa do Cabrini, já foi pro ar ontem, não é? Isso. Ontem mesmo, e tá repercutindo muito, porque apesar do padre já ter tocado nesse assunto em algumas outras entrevistas, ele nunca falou tão abertamente como ele falou pro Roberto Cabrini. O Cabrini consegue essas coisas mesmo dos entrevistados. Isso mexeu tanto com o coração do público, que hoje também nas redes sociais, telefone aqui na produção, pessoal mandando mensagem, todo mundo se solidarizando mesmo com o padre Fábio de Mello. Então o padre chamou a atenção na noite de ontem ao dar uma entrevista ao jornalista Roberto Cabrini para o programa Conexão Repórter do SBT. No bate-papo ele abriu o coração ao relembrar o suicídio da sua irmã Cida, fato que marcou a sua vida e a sua carreira. E aí o padre Fábio de Mello disse, entre outras coisas, eu achei que tinha sido tudo uma mentira, uma bobagem, disse o religioso, que é conhecido por alertar seus fãs sobre os perigos da depressão e outras doenças psicológicas. E aí o padre disse para o Cabrini, no meio de tudo aquilo, eu não fui capaz de resgatar a minha irmã. Eu nunca fui capaz de ser para ela o que eu considero ser para muitas pessoas. É como se eu fosse um excelente médico e o paciente está morrendo ao meu lado e eu não o vejo, desabafou Fábio de Mello, de 47 anos de idade. Ele também diz que pensou não ter fé quando Cida morreu. E ele diz, nem foi questionar, eu cheguei a pensar que não tinha. E o religioso também diz que um dos desafios que enfrenta diariamente é a síndrome do pânico, um tipo de transtorno de ansiedade que leva o paciente às crises de desespero e medo. Fábio de Mello relata que no auge das crises ele pensava muito na irmã. E ele diz, era a lembrança que mais me doía, eu não consegui chegar ao sepultamento.
O desabafo do religioso chamou atenção na internet e está chamando até agora. Essa sensação de como se fosse o médico, mas você não consegue salvar um paciente que é sua própria irmã, é devastadora, né? Devastadora. Não é à toa que ele teve a síndrome do pânico, eu acho que no grau máximo, de ficar escondido embaixo da cama durante 15 dias sem sair de casa, escondido embaixo da cama, sem conseguir botar o pé na rua, sem conseguir fazer absolutamente nada, né? Tá tudo explicado. Tá. E é importante, né, o padre Fábio de Mello, o padre Marcelo Rossi falarem abertamente sobre depressão, sobre síndrome do pânico, né? Porque às vezes as pessoas buscam na religião a cura. E às vezes a cura não está na religião, a cura está na própria pessoa, Exatamente. né? E você viu, um religioso, dizendo, mesmo tendo essa teve conexão um com Deus, em que ele não tinha mais noção do que né? fosse fé, né? Aí realmente, mas Deus está do lado, tudo. Deus é Pai de verdade. Olha aqui, muita gente preocupada com a Maisinha, chatinha, ela se recupera após uma internação. Ela mudou de sobrenome? Eu não me controlo. Maisinha Silva, era até Maisinha ontem. Silva, tá certo, então tá bom. Não, ei, diretor, e aí? Hoje eu fui almoçar com os amigos do SBT. Ah, E na saída eu dei uma passada no estúdio, que o Silvio voltou a gravar hoje. Tá. Eu tava lá, eu preparei o celular para fazer um selfie com ele. E eu guardei o momento que o Silvio manda o Luiz Ricardo embora. Não. Isso tá me cheirando alguma coisa. Não, vocês vão ver o porquê ele manda, porque o Luiz Ricardo tá gastando muito dinheiro, ele mandou o Luiz Ricardo embora. Eu gravei e vou colocar agora. Peraí. Ele teria mandado o Luiz Ricardo embora porque o Luiz Ricardo está gastando muito dinheiro. Como? Só vendo? Nós vamos ver agora? Vamos. Até que enfim, né? Então vamos ver agora, gente. O Elias, como vocês ouviram, teve no SBT, foi almoçar com os amigos, foi pro estúdio que o Silvio estava gravando e ia tirar uma selfie com ele, quando aconteceu essa história dele decidir demitir o Luiz Ricardo. Isso é cena de hoje? O Silvio estava assistindo um vídeo do Luiz Ricardo, e aí depois que ele assiste o vídeo, ele manda o Luiz Ricardo embora. Nossa! Esse é do seu celular, Esse é do seu celular? Isso. Nunca mais você vai entrar lá. Nunca mais. Com certeza não. Vai ser barrado no baile. Nunca mais você vai entrar no SBT. Vamos ver agora isso? Isso. Então tá, manda bala. Falando. 1 milhão, vamos ver, 1 milhão. A cara do Silvio. Nunca mais ele faz programa pra mim. 1 milhão dessa moça. E parece que ele ainda deu 250 mil. Eu também. E tá pensando que dinheiro é capinha? Eu também. E também deu na palavra misteriosa mais de 800. Deu? Ele deu 1 milhão, na palavra misteriosa deu mais de 800? 800. E deu mais de 250? Não vai mais viajar. Tá vendo? Manda o militar embora. Manda ele levar a sorte dele pra Globo, pra Bandeirante, pra Rede TV. 50 mil também. Não posso nem ficar doente. Ai, que bom, meu Deus! Mandou embora, mas com carta de não referência. Era pra com carta de referência. Mandou até pra nossa rede TV, aqui a gente aceita. Vem que a gente quer. Vem ficar aqui na roda com a gente, Luiz. Que susto. Que doido, que susto, que tiro foi esse, hein, Silvio? Mas você sabe que ele tem sorte? Toda vez que o Luiz Ricardo ou a Patrícia comandam um dos jogos que o Silvio precisa se ausentar, eles distribuem 1 milhão, meio milhão, 250 mil. Pé quente. O Silvio vai tirar mais férias pelos próximos 15 anos. Vamos de novo. Ele estava assistindo. Vocês vão ver daqui a pouquinho, que aí a gente já sabe o que aconteceu. É mais legal, dá para entender melhor. Ele estava assistindo o Luiz Ricardo fazer a distribuição dos prêmios de um dos produtos, né, da emissora.
E aí o prêmio foi de 1 milhão, fora 250 que o Luiz Ricardo já tinha gasto, fora 80 mil de uma pergunta que foi acertada. Aí o Silvio achou que era demais e mandou ele embora. Botou ele à disposição do mercado aí, viu? Voltando aqui, vamos colocar de novo, então, para dirimir todas as dúvidas, para não deixar dúvidas do que aconteceu. Mandou embora? Mandou embora, mas não era para valer, né? Era assim, manda embora porque tá gastando muito dinheiro. Um aviso aí. Tá dando prêmio demais. O Silvio, assistindo pelo monitor, o Luiz Ricardo fazer a entrega de prêmios, achou que era demais que ele estava gastando, mandou embora. Mandou embora. Mandou até para nossa rede TV. Vamos lá, vamos ver. Nunca mais ele faz programa pra mim. 1 milhão dessa moça. E parece que ele ainda deu 250 mil. Eu também. E tá pensando que dinheiro é capinha? Eu também. E também deu na palavra misteriosa mais 800. Deu? Mais 400. Ele deu 1 milhão, na palavra misteriosa deu mais 800. 800. E deu mais 250. Não vai mais viajar. Tá vendo? Manda o militar embora. Manda ele levar a sorte dele para a Globo, para a Bandeirante, para a Rede TV. 250 mil também. Não posso nem ficar doente. Gente, essas imagens são exclusivas do nosso programa de hoje, não é? Agora, começo da tarde, que o Silvio Santos já estava gravando, a gente falou para vocês que ele estava voltando ao trabalho. O Elias foi lá almoçar com os amigos, resolveu dar um pulinho no estúdio para ver o Silvio, fazer uma selfie. Com o celular na mão, ele acabou registrando esse momento aí pra gente com absoluta exclusividade. Eu já falei, não vai mais botar o pé nessa ele não passa mais da portaria, mas nem... Mas que ele tá um fofoqueiro de mão cheia, tá? O Liminha outro. O Liminha entregando, Liminha dedo duro, viu? Dedo duro, dedo Ué, mas duro. ele tem que falar. Não pode. Tem que falar pro patrão o que aconteceu nos momentos Não, de entrega a férias. conta no fim do mês. Não pode ficar dedando assim. Não pode. Ele tá quase indo pra geladeira. Esse Liminho tá muito ligado. Não, se cuida, Liminha. Tem uma geladeira, você espera, que se depender do Vlad, já era, viu? Agora, tem resposta, tem reação do Luiz Ricardo, é isso mesmo? Vamos ver. Tá vendo? Manda o militar embora. Tá vendo? Manda o militar embora. Boa. Boa, gostei da brincadeira. Você ficou de falar da Maísa. Pois é, ela deu um susto nesse final de semana, porque ela passou mal, precisou ser hospitalizada, ela estava internada, e aí descobriram que ela teve um problema estomacal. Comeu algo que não caiu bem, e aí precisou ser hospitalizada. Alguma coisa estragada também, né? Pra ir parar no hospital, Foi parar no hospital. Tadinha, gente. Mas assim, ela aproveitou esse tempo no hospital para colocar os seriados em dia. Então ela estava lá com o namoradinho, colocou os seriados em dia e já está em casa, graças a Deus. Foi só um susto. Já viu, né? Essa história de fazer show para um lado, fazer show para o outro, como essas coisas. Coisa aqui, come uma coisa ali, a gente nunca sabe qual vai ser o resultado, mas Michel graças Teló a Deus também, recentemente. ela tá bem, o Michel Teló também. Então essas coisas de alimentação, elas são muito complicadas realmente, mas a Maísa tá bem, vocês podem ficar aí tranquilos, já tá em casa, isso que é o mais importante, né? Gente, olha, vamos falar do Theo Becker, porque muita gente querendo saber, ele não ganhou o papel de Jesus Cristo na novela Jesus, mas ele ganhou um papel na novela, né? E isso foi uma coisa legal. Porque a novela que ele estava escalado, Topíssima, foi adiada. De alguma maneira ele vai estar na novela que ele pediu. De alguma maneira ele teve, né, as preces dele. Se ele não vai ser Jesus, vai ser o capeta? A gente falou aqui que ele merecia um outro papel, inclusive. Ele vai ser, quer ver, olha, antes de... ele vai ser o Herodes... Mas ele não vai ser no teatro, não vai ele vai ser o governador da Judéia. Não, na novela. Fecharam.
Exatamente. Já eu falo mais, dou o nome dos dois. Ele vai ser o Herodes Aquelau. Ele vai fazer 2 personagens. Tá vendo? Ó, por falta de um. 2 personagens em Jesus, né? O tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Exatamente. Agradeça ao milagre, Théo. Mas de alguma maneira ele teve a parte das preces dele atendida. Na novela ele está. De volta aqui ao nosso programa, deixa eu só mostrar para vocês um momento muito importante que o Dedé Santana está fazendo uma peça aqui em São Paulo com o Fioravante Almeida chamada Palhaços, no CCBB, que é o Centro Cultural Banco do Brasil. E é um outro lado do Dedé Santana, ele é um tremendo de um ator dramático também. A peça é um sucesso, eu fui ver, não é, na última semana, aliás foi na semana mesmo, e fiquei encantada. E essa peça ela só foi possível porque o seu Sidney da Ultrafarma convidou o Dedé Santana para fazer um comercial dos produtos dele, vestido de palhaço. Aí, olha, o Fioravante que estava produzindo a peça viu, o Alexandre Borges que está dirigindo a peça viu o Dedé de palhaço no comercial, convidou ele para fazer a peça. E é um novo ciclo na carreira do Dedé. Olha só o agradecimento dele ao seu Sidney da Ultrafarma. Vamos lá. Hoje eu acho que eu estou aqui mais em agradecimento a vocês terem feito de mim o eterno trapalhão, né? Nesse país onde as pessoas com mais de 77 anos, 76, elas são colocadas de lado, né? Às vezes pela própria família, né? E uma luz surgiu no meu caminho. Essa luz foi Sidney Oliveira, né? O Sidney Oliveira me chamou, me botou num comercial de palhaço. Esse rapaz estava montando essa peça e viu aquele comercial, eu de palhaço, e me convidou para fazer um papel de palhaço aqui, né? Então foi uma coragem muito grande dele, do Sidney, principalmente do Alexandre Borges, que teve essa coragem de me dirigir, né? Isso tudo no ano que eu fiz 5 filmes. Esse ano eu fiz 5 filmes, 2 em Brasília, fiz um nos Estados Unidos e eu completei 62 filmes, exatamente agora, quando eu completo 83 anos de idade. Maravilha. É uma alegria muito grande. Muito legal, muito legal. Eu meio encabulado em cena, porque tem uma pessoa aqui que entende tudo de arte. É uma das mulheres que mais entende de arte aqui no Brasil, que é a Sônia Abrão, que está aí. Aí, Sônia Abrão! Olha lá. Que lindo. Ele disse que eu atrapalhei ele. Bom, estamos indo embora. Beijo pro Felipe Campos, seus bafões. Beijo, Vlad. Beijo, Thiago. Beijo, também aqui com a gente. Tchau, gente. Até amanhã, 3 da tarde, com mais uma Tarde é Sua. Super beijo. Tchau.